Hoje nós vamos juntos iniciar um projeto Laravel do zero e nesse processo eu vou te passar algumas dicas e atalhos que eu uso no dia a dia dos meus projetos. Eu sou Alan Rezende e se você gosta de programação, web design e tudo relacionado à web, esse é o lugar certo para você. Por isso já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Vamos lá! Bom, primeiro eu vou mostrar como eu inicio todos os meus projetos. Eu sempre gosto de trabalhar com o terminal, então se eu estou aqui numa pasta, eu vou dar o comando Laravel, porque eu já tenho instalado o Composer e já tenho instalado o instalador do Laravel. Então, para iniciar qualquer projeto, basta eu dar o comando aqui Laravel new e o nome do projeto, que nesse caso aqui vai ser vídeo 1. Como eu já tenho um instalador, ele vai fazer tudo da forma mais rápida e simples possível. Assim que o instalador terminar de instalar todas as dependências, pode ser que se seja a primeira vez que você roda ele, vai levar um pouquinho mais de tempo do que está levando aqui. Eu vou entrar nessa pasta. E desde o Laravel 7 ou 8, ele já configura o mesmo nome de projeto que eu dou para a mesma base de dados. E eu já tenho uma base de dados no meu banco com esse nome. Então eu vou agora entrar nessa pasta. Eu vou abrir essa pasta no VS Code. E agora a primeira coisa que eu vou fazer, para esse exemplo, eu vou definir um modelo de usuários e um modelo de posts. E os usuários vão ter vários posts. Então a primeira coisa, eu já tenho, o Laravel já vem por padrão, se a gente olhar aqui na nossa pasta de models, eu já tenho um modelo de usuário. E ao mesmo tempo, se eu vim aqui no meu database, eu já tenho um factory. O factory serve para gerar diversos usuários no meu sistema, não só usuários, como qualquer modelo que eu tenho no meu sistema, ele vai criar diversas entradas para que fique mais fácil, tanto os testes quanto o desenvolvimento. Ali você já vai vendo alguns dados na tela sem ter que precisar ficar dando input manualmente. Eu já tenho a migration desses usuários e já tenho um seeder simples. O que eu vou fazer? Como eu já sei que eu quero trabalhar com usuários e posts, eu vou voltar no terminal e eu vou dar um comando php artisan make model. Eu vou chamar esse model de post com os seguintes parâmetros. Eu quero que seja criado para mim um controller, uma migration e um factory. Então eu vou dar esse comando aqui na sequência que ele já vai, além de criar o meu model, ele já vai criar esses outros 3 itens para mim. Assim que eu dou um Enter, você vai ver aqui que o modelo foi criado com sucesso, o Factory foi criado com sucesso, o Migration foi criado com sucesso e o Controller também. Então, a primeira dica, usar sempre, na hora de criar os modelos, o atalho que eu tenho do Artisan, já com todos os parâmetros que eu preciso. Que eu já fiz muitas vezes, de criar o modelo, depois ir criando cada item separadamente. É muito mais fácil já criar tudo de uma vez só. Então agora eu vou definir aqui na Migration o que eu vou ter nos meus posts. Então eu vou criar uma coisa bem simples. Então aqui eu vou colocar uma string, que eu vou chamar de title, ou seja, o título do post. Depois eu vou definir como text um content, que vai ser o texto especificamente do post. E vou definir aqui como publicado em. Eu vou definir um datetime. Então aqui eu já tenho o básico do meu post. Só que eu quero sempre saber qual foi o usuário que criou aquele post. Então para isso, eu vou utilizar aqui na parte das migrations a relação com a relação externa. Então, normalmente, antes, a gente teria que definir aqui um table com o tipo de campo, que é o mesmo campo do ID da outra tabela, e eu daria o nome para esse campo, como por exemplo, user ID. Isso seria só o campo na tabela sem a relação especificamente em si. E numa segunda linha eu teria que definir isso como... E aqui eu vou definir qual que vai ser a coluna. Coluna na minha tabela, né? E o que ela referencia. References ID na tabela de users.
Então, a primeira coisa que a gente vai fazer daqui para frente é, em vez de usar essa sintaxe longa aqui, que eu tenho que definir em 2 linhas e especificar tudo, eu vou substituir tudo isso daqui por uma coisa que chama foreign ID. Eu vou dar o nome desse campo, user ID, e vou colocar aqui na frente o constraint. O que apenas essa linha aqui, ela vai trazer tudo o que eu tinha, né, naquelas 2 outras linhas. Então, em vez de eu criar um ID somente e depois falar que ele é um foreign ID, eu já vou definir ele aqui como foreign ID, que por trás o Laravel já vai criar se a gente olhar aqui na documentação que aparece quando eu deixo o mouse em cima, ó, a gente já vai criar um signed big integer e vou definir ele como uma relação. Quando eu uso esse constraint aqui na frente, eu poderia usar isso daqui, ó, com a mesma coisa lá, references ID on users. Porém, em vez de usar esse daqui, eu só vou usar isso quando eu não tiver com as minhas tabelas no padrão do Laravel. Se ela já estiver no padrão, em vez de usar tudo isso daqui, eu apenas falo para o Laravel que ele usar isso no modelo constraint, no modelo travado que ele já tem dentro do framework deles. Então, com apenas essas 4 linhas aqui, eu defini tudo que eu preciso de específico na minha tabela posts. Antes de rodar as minhas migrations, eu vou fazer uma coisinha aqui também. Nos meus usuários, eu vou adicionar um outro campo aqui, que eu vou colocar aqui a data de nascimento. Isso daqui vai ser para quê? Lá na frente eu vou ensinar como calcular de uma maneira super rápida a idade das pessoas ou a idade de qualquer coisa dentro do Laravel. Então, salvei aqui como date of birth. Se eu for no meu terminal e rodar minhas migrations, uma outra coisa que eu uso, eu crio um atalho no meu terminal para, em vez de ter que ficar digitando toda hora PHP Artisan, eu digito apenas art, e isso já é um alias para eu digitar o PHP Artisan. Então, se eu quiser rodar qualquer comando do Artisan, eu digito apenas art e na sequência o comando. Então, por exemplo, para as minhas migrações, eu vou dizer artisan migrate. E ele já criou. Se eu olhar aqui no meu banco de dados agora e dar um refresh, eu vou ver que ele já criou a minha tabela de usuários com a data do usuário ali, a data de nascimento, e já criou aqui os meus posts tudo certinho. Então agora eu vou fazer o quê? Eu quero colocar nisso os factories para mim já alimentar essa tabela com alguns usuários e com alguns posts para que fique mais simples na hora que eu for criando algumas telas dentro desse sistema. O que eu vou fazer então? Aqui no Database Seeder, eu já tenho por padrão do Laravel comentado. Eu vou simplesmente remover esse comentário. E o que essa linha aqui quer dizer? Que do meu modelo de users, eu vou acionar o factory, acionar a fábrica, né? Factory em inglês é fábrica, e vou criar 10 entradas com 10 entradas de usuário, ou seja, 10 usuários no sistema. Esse user factory ele vai entrar aqui nesse item, nessa factory, e vai gerar, utilizando a biblioteca Faker, os campos conforme eu tenho aqui. A primeira coisa que eu costumo fazer, se eu estou trabalhando em projetos em português, é entrar no config app, e aqui dentro nas minhas configurações eu tenho o Faker Locale. Fallback, Faker Locale, que normalmente é definido como inglês dos Estados Unidos. Eu vou definir ele com pt_br. Que aí tudo que eu gerar no Faker, os nomes, cidades, coisas específicas da língua portuguesa já vão vir com coisas específicas da língua portuguesa. Então vamos voltar lá no nosso User Factory. A única coisa que eu preciso adicionar aqui vai ser a data de nascimento. Date of birth, que vai ser this Faker. Eu vou usar aqui o date time between, porque eu quero pessoas que nasceram entre 40 anos atrás.
Então, o DateTimeBetween, ele recebe dois parâmetros, a data de nascimento, como é between, entre a data inicial e a data final. Então, eu vou colocar que eu quero de menos 40 anos até menos 10 anos. E como lá o meu campo ele não é datetime, isso daqui ele vai gerar um datetime, eu uso no final do faker um format. E eu vou especificar aqui que eu quero apenas a data. Separo por vírgula. Então aqui a minha factory para os meus usuários está completa. Eu vou agora criar a factory para o meu post. Então no post eu vou ter o quê? O title, que vai ser igual a this faker. Eu vou usar o sentence, que ele vai criar uma sentença por padrão, como a gente pode ver aqui, com 6 palavras. Então tá ótimo. Eu vou criar para o meu content. Eu vou usar o thisFaker paragraph. E aqui eu posso especificar quantos parágrafos eu quero. Eu vou digitar, por exemplo, vai ser no corpo, eu vou colocar 6 parágrafos, tá bom? Não, preciso aqui do paragraphs. Ali eu estava colocando um parágrafo. Então aqui, ó, paragraphs. Eu quero com 6 parágrafos. E o segundo asText, o segundo parâmetro, é porque se eu rodar esse faker paragraphs com S no final ali, que eu quero vários parágrafos, ele vai me retornar um array com diversos parágrafos. E aqui, como eu já quero inserir isso no banco de dados, eu vou retornar true para o segundo parâmetro, que ele já vai me retornar um texto grande com todos os parágrafos e não um array. O terceiro item é o published at. Que eu vou usar aqui dos parâmetros que eu tenho datetime. Faker. Datetime this month. Então ele vai gerar alguma data para mim dentro do último mês. Então ele vai gerar ali randomicamente. E aqui, em vez de eu definir um user ID, porque eu preciso desse campo, porque eu não deixei ele como nulo, como que recebe nulos, mas eu não vou definir isso aqui. Em vez disso, esse vai ser o factory dos meus posts. Eu já vou salvar aqui. E lá no meu database seeder, eu vou simplesmente, esse é um atalho aqui também, eu vou colocar has posts. E aqui dentro eu defino quantos posts eu quero. Então eu vou definir que cada usuário desse vai ter 4 posts. O que simplesmente essa função faz aqui? O posts não faz parte da função padrão do Laravel. Quando eu coloco aqui o has, ele vai puxar dentro do meu modelo uma relação chamada posts e vai criar 4 daquelas relações, no caso 4 posts. Então, antes de rodar esse seed, eu vou salvar e eu vou lá no meu modelo. Uma outra coisa que eu gosto muito de fazer, em vez de ficar navegando aqui pelas pastas, utilizando o mouse, eu gosto de utilizar a busca inteligente do VS Code. Então aqui, se eu quero ir no meu modelo de users, eu digito aqui user e já entrei dentro dele. Então eu vou definir aqui no final. Vai ser uma relação, então public function posts. Return this has many, ou seja, este modelo, this em inglês é este, então este, como eu estou dentro de um modelo, este modelo, has many em inglês significa tem muitos, então este modelo tem muitos, has many, e eu especifico, tem muitos o quê? Tem muitos posts, então um modelo de post class. Uma dica legal aqui, se eu não quisesse informar nesse formato, eu poderia colocar aqui simplesmente, entre aspas, app models
post. Vai funcionar do mesmo jeito. Porém, se um dia eu estou aqui e eu quero dar um go to definition, ou seja, vai para a definição dessa relação, eu iria já entrar de forma mais rápida no meu modelo de posts, eu não consigo porque a minha ideia não entende isso. Então, o que eu gosto de fazer? Usar aqui como se fosse não, sendo uma classe. Porque se eu quiser um dia, este usuário tem muitos posts, eu quero dar uma olhadinha no post, eu clico ali, eu já estou dentro do meu modelo de posts. Então é sempre legal a gente usar, em vez de ser como string, a gente usar como a classe mesmo. E aqui de forma automática, se alguém estiver acompanhando, eu configurei a minha IDE, que no caso aqui é o VS Code, para assim que eu digito post lá, ele já importou lá em cima. Ah não, aqui nem precisa importar porque eu estou dentro da pasta models também, mas se eu não estou dentro dela, ele já importa para mim tudo que eu preciso de forma automática, eu não preciso ficar importando. Então agora eu já defini a relação, defini as factories, se eu quiser gerar os novos usuários, as entradas no banco de dados, basta eu rodar o PHP Artisan, que aqui eu tenho ele como um alias do art, db2.seed. Então, a minha base de dados já teve todo o seu seed completo. E se eu olhar aqui na base de dados agora, eu vou ver que eu tenho 10 usuários, já com nomes e-mail mais voltados para o Brasil, né? Então, Sérgio César, Silvana, Miriam, nomes brasileiros. Cada um com a sua data de nascimento já bem certinho. A gente pode ver aqui que a gente não vai ter ninguém com uma data de nascimento menor que 10 anos, porque eu defini isso lá. E eu tenho aqui os posts, então cada usuário, você pode ver aqui no User ID, 4 posts para o primeiro user, 4 posts para o segundo, 4 para o terceiro e por aí vai. Aqui eu tenho as sentenças que eu criei, então uma sentença lá com 6 palavras automáticas. A data de publicação foi dentro do último mês ou dentro dos últimos 30 dias, né? Porque se eu estou no dia 1, por exemplo, ele ia gerar tudo no primeiro dia, então sempre dentro dos últimos 30 dias. E eu tenho aqui o meu content, que se eu abrir, vai ver que eu tenho aqui 6 parágrafos. São parágrafos pequenos, até se eu quisesse definir o tamanho desses parágrafos, eu conseguiria também. Mas está ótimo para o que eu quero demonstrar. Então, sempre que a gente precisar criar uma relação e eu precisar gerar mais gerar factories para essa relação, eu simplesmente vou vir aqui e usar esse comandinho aqui, que com aqui nem 10 letras eu já consegui gerar tudo de forma automática. Então agora a gente vai eu vou criar uma página para um usuário específico e eu vou exibir as informações desse usuário e todos os posts que ele tem. E no processo de fazer isso eu vou mostrar mais algumas dicas também que eu uso sempre que eu preciso fazer coisas parecidas, sejam mais simples ou até muito, muito mais complexas que isso. Então a primeira coisa, eu vou no meu arquivo web, onde eu vou definir as rotas do meu sistema. Eu vou definir aqui por enquanto, como vai ser uma rota só, com o get aqui eu vou definir tudo manualmente, em vez de usar um resource controller, que não vai ter necessidade no momento. Eu vou, por exemplo, acessar a aba users e eu vou listar, vamos fazer 2 rotas, eu vou listar todos os usuários. Então eu vou ter aqui a mesma coisa. Em vez de eu digitar aqui web/http/controllers/usuário, tal, eu gosto de definir já aqui o controller. Vou definir aqui então como um array, onde eu vou colocar o controller, que eu quero aqui o controller de users. Eu acho que o Laravel por padrão não me dá um controller de user, não mesmo. Então eu vou lá no meu terminal, art make controller user controller. Pronto, controller criado. Como eu não estou na mesma pasta, ele já vai importá-la para mim. E como segundo parâmetro aqui,
eu vou definir então ali a URI e eu quero acessar o index. Então, por que é legal aqui usar também, ao invés de usar como string, usar aqui a mesma coisa? Se eu der um clique aqui e for para definição, eu já vou cair dentro do controller. Então, eu deixo o meu sistema, talvez não só para mim que esteja programando, mas para algum outro programador que vai entrar, ele consegue navegar mais facilmente dentro desse sistema que eu criei. Já que eu estou aqui, eu vou criar já a segunda rota, então vai ser /users. Aqui é uma outra coisa legal que chama Root Model Binding. Eu vou definir como se fosse uma cola entre a minha rota e o meu modelo. Então, em vez de eu definir aqui, por exemplo, como ID, e aí eu tenho o User Controller, e eu vou ter aqui o Show. E lá no meu Show, vamos lá dentro, vamos criar isso. User Controller, eu vou definir aqui eu vou ter aqui um request e depois um ID, e assim que eu quiser ver um usuário, eu vou ter que definir aqui, por exemplo, user igual user, dois pontos, finder e aqui eu colocar só um return. User, ele vai retornar no browser para mim como um JSON. Então, se eu acessar o browser aqui agora, for aqui para... Eu já tenho as rotas configuradas, então já está pronto. Opa! User /1. Opa! Deixa eu ver se ele está recebendo, ainda não. Aqui eu estou definindo com S e lá eu estou usando sem. Vamos voltar lá. Então, users 1. Então, aqui ele está puxando tudo certinho. Então, pegou o ID1, nome, todos os campos que eu quero que apareça. Porém, eu tive que definir sempre isso aqui, usar um finder fail, um where, por aí vai. Aliás, isso daqui já é uma coisa legal, em vez de eu colocar aqui o where id igual o id, que se a gente ver vai funcionar do mesmo jeito. Opa! Vai funcionar do mesmo jeito. Sempre que é o ID que eu estou usando, o ID desse usuário, o identificador, em vez de usar o where, a primeira coisa aqui é que sempre que é igual, eu não preciso definir igual. Então, você já vai se lembrar aí mais uma dica. Sempre que o where utiliza igual, você não precisa definir ele, você basta passar os dois parâmetros. Vai continuar funcionando do mesmo jeito. Se eu estou buscando pelo ID, eu não preciso de tudo isso daqui. Eu vou colocar só find or fail e vou colocar o valor. Vai retornar do mesmo jeito. E agora, voltando ao Root Model Binding, lá na web, se eu definir que aqui isso é um user, dois pontos ID, simplesmente no meu controller eu não vou nem mais precisar disso, porque ele já vai fazer isso de forma automática. E eu vou receber aqui, ao invés de um ID, e um user. Opa. Sim. Aqui ele está mandando só para mim o valor, porque eu tenho que definir aqui que essa variável é um model do tipo user. E agora vai funcionar tudo do mesmo jeito. Então, eu removi todas aquelas linhas que estavam com where, igual, um monte de coisa, para simplesmente usar isso daqui só usando o Root Model Binding. E para quem está lendo esse código,
Então, se eu começo a ler ele aqui do web, eu vou ver aqui que eu tinha uma rota de usuários, onde eu passo um usuário que vai lá para o controller show. Vou entrar aqui no meu controller, o show recebe um modelo de usuário. Então, eu já sei que não é um ID de usuário, não é um slug de usuário, é um modelo completo que eu vou ter disponível para mim aqui. E se por acaso eu não estiver usando, eu quiser usar um slug ou alguma coisa assim, é perfeitamente configurável através do modelo. É só você adicionar uma função lá chamada de getRouteKey, que você vai conseguir definir, buscar por outras colunas ou até personalizar demais isso aqui. Ele é possível você personalizar muito esse Route Model Binding. Bom, então agora... Legal, estou retornando o meu usuário. Vamos agora retornar uma página, então. E vamos dizer que eu não queira, lá na minha view, ou aqui eu tenho diversas variáveis. Então, vamos dizer que eu tenho aqui a variável de posts, que vai ser igual user posts. Eu já tenho a minha variável user e eu quero retornar aqui uma view, que vai ser a user.show. E aqui eu tenho algumas opções, e eu vou escrever todas elas aqui. Se eu quisesse passar, eu tenho aqui o meu usuário e os posts. Eu poderia passar só o usuário, mas eu gosto sempre de dividir para ficar um pouco mais claro como que eu estou passando as informações para a minha view. Então aqui no caso eu tenho duas variáveis. Eu poderia colocar aqui width, e aí recebe dois parâmetros, que vai ser a chave, user, que vai ser a variável user, colocar o width de novo, e definir aqui que eu quero a chave posts, que vai ter a variável posts. Posts. E vamos já até pegar uma view aqui. Vou pegar essa welcome aqui mesmo. E vou salvar ela como user. Vou colocar ali, users show. Beleza. Aqui eu não estou usando o sistema de template, mas eu recomendo. Aqui é só para uma versão de teste, então eu vou pegar tudo aqui. Opa. Vou colocar aqui um for each. Só para a gente ver se está funcionando. Post. E vou colocar aqui o post. Opa. Post title. E aqui eu vou inserir um BR simples e username. Qual é o usuário? Opa. Aí. Então vamos executar isso para ver o que vai dar. User.show. Coloquei aqui no singular e lá no plural. Vou só arrumar aqui rapidinho. A gente vai ver que apareceu aqui. Agora eu vou colocar um BR rapidinho entre os títulos. Eu vou colocar um HR. Só para a gente ter uma separação melhor aqui. Então tem aqui o nome desse usuário. Aqui não está funcionando as regras do Tailwind porque ele não está importado, está com o padrão do Laravel.
Quem quiser aprender um pouquinho mais sobre o Tailwind, como colocar ele no Laravel, deixa um comentário aí embaixo, que eu faço um outro vídeo falando só disso, mas por enquanto, vou colocar aqui um estilo. Só para a gente enxergar um pouquinho melhor lá. Beleza, então tem aqui o nome do usuário e os posts relacionados a esse usuário. Então agora vamos simplificar um pouquinho o nosso controller. Então, em vez de eu informar nesse formato aqui, eu tenho um outro formato que é um pouco menor, mas ainda não é o ideal, que seria, em vez de usar os parâmetros with, eu coloco aqui na própria view e recebo tudo como se fosse um array. Então, eu vou ter aqui, por exemplo, user, vai ser a variável user, vírgula, posts, vai ser tudo que está na variável posts. E fechou. Então assim, simplificou, diminuiu, mas nem tanto. A gente vai ver que continua funcionando do mesmo jeito, mas ainda está longe do ideal. Eu sempre gosto de utilizar uma função do PHP chamada compact. Que ele vai, se a gente dar uma olhada aqui, ó, ele vai criar um array contendo as variáveis e os seus valores. Então se eu criar aqui, digitar aqui compact, eu pegar o nome da minha primeira variável, que é user, e da minha segunda variável, que é posts, eu posso deletar todo esse resto aqui. E o compact vai entender que dentro desse espaço aqui eu quero uma variável user com o valor da variável user. E dentro desse espaço ela vai chamar posts com tudo que está no posts. Então se a gente vir aqui para o browser vai ver que está funcionando tudo do mesmo jeito. E eu deixei aqui de uma forma muito mais simples e principalmente escrito uma vez só o valor os nomes dessas variáveis, em vez de ter que ficar colocando aqui, dar um nome e depois referenciar o nome dela ali em cima. Então isso daqui é uma coisa que eu uso muito e converto todos os projetos antigos, onde eu ainda não sabia dessa função, para utilizar isso daqui também, que fica tudo bem mais prático. Uma coisa legal também que eu uso muito é o famoso dump and die, ou seja, se eu quero ver alguma coisa, por que alguma coisa não está retornando do jeito que eu queria, ou eu quero ver qual formato ela está retornando, como está funcionando, eu uso muito dump and die. E aqui, por exemplo, para ver os posts, o que está retornando do meu banco de dados, essa query de posts, eu colocaria aqui. Então, se a gente for aqui, vai ver que ele retornou já aqui um array com os meus posts tudo certinho. Para mim ali observar se tem algum erro, se tem alguma coisa que passou ali, ou simplesmente dar uma olhada no que está acontecendo. Muitas vezes, às vezes a gente tem uma query aqui, um create, alguma coisa, que nem tem uma variável atribuída a ela. Então, o que acontece? Se eu quiser usar o dump and die, eu tenho que definir uma variável, posts, igual a chamada que eu quero fazer, e depois na outra linha usar o dump and die. Mas eu não preciso disso, porque em todas as coleções e tudo relacionado ao Eloquent no Laravel, eu posso simplesmente, no final da cascata aqui de atributos que eu vou colocando, eu coloco aqui um DD vazio e vai funcionar da mesma maneira. Eu já tenho aqui certinho o array com todos os posts ou o que quer que seja que retorne. Então essa é uma dica bem legal também, que eu já me vi escrevendo muito. Eu às vezes tenho uma variável que eu já dou um return lá embaixo. Então, por exemplo, aqui se isso fosse uma API e eu tivesse aqui que eu ia pegar tipo return user posts. Ou vamos dizer que eu nem tenho esse user aqui, vamos dizer que eu estou pegando do banco de dados alguma coisa. Então user, where, name, like, vamos ver o nome de algum usuário que está aqui no nosso banco, Rezende, meu sobrenome, Rezende, com as porcentagens. Então, beleza, já estou dando um return na página. De repente eu quero ver o que isso está acontecendo aqui. Então, o que eu teria que fazer? Teria que tirar esse return, definir isso daqui como um user, para na linha de baixo conseguir colocar aqui o DD e usar o user. Então, se a gente ver aqui no banco, a gente executar isso,
A gente vai ver que está retornando um aqui, beleza. Só que eu tive que quase que desmontar algumas linhas de código ali e adicionar outras. Sendo que eu poderia simplesmente, dentro do meu return aqui no get, colocar um dd. Opa. E ele vai retornar a mesma coisa. Então eu vi aqui o que eu tinha que ver, em vez de ter que voltar e ficar dando Ctrl Z, desfazer linhas, eu simplesmente removo o último pedacinho e tá feito aqui. Eu tô com o meu código do jeito que estava, sem adicionar nem retirar nenhuma linha. E uma última dica muito legal aqui, se a gente estivesse trabalhando com a lista aqui dos nossos usuários, index return user, quero retornar todos os usuários, por exemplo. Vou colocar um dd aqui para a gente ver de forma mais rápida, que o vídeo está ficando meio grande. Então tem aqui todos os usuários. Se eu olhar aqui, eu trouxe ele na ordem que eles estão cadastrados no banco de dados. Se eu quero ordenar, por exemplo, pela data de nascimento ou pela data de verificação, qualquer tipo de data, em vez de eu utilizar aqui, por exemplo, um order by date of birth, eu quero então puxar dos mais novos para os mais velhos. Então vou colocar aqui num outro parâmetro desk e depois puxar, que a gente vai ver aqui, por exemplo, o mais novo aqui é o de 2004, 2007, que é o quinto item. Opa. Então aqui puxou, ó, senhora Dirce Madeira Souza, que nasceu em 2007, depois o segundo que nasceu em 2004. Então tá puxando certinho, mas em vez de eu especificar tudo isso como order by, eu poderia simplesmente colocar aqui latest. Opa. Se eu usar esse parâmetro vazio, ele vai ordenar tudo pela data do created at descendente. E se eu quiser ordenar para outra coluna, basta eu especificar aqui dentro. Então a gente vai ver que deu o mesmo resultado. E se eu quiser ao contrário, se por acaso não estava vindo por padrão ao contrário, eu tenho o oldest, que ele vai puxar o mesmo campo, só que no ascendente. Então a gente já vai ver que mudou aqui, é o mais antigo, que é o de 81. Então eu uso muito esse atalho aqui. Antes eu usava em todo lugar, order by, nome do campo, desk na frente, desk na frente. Agora eu uso latest, o nome do campo, e já vai me retornar tudo certinho. Bom, pessoal, o vídeo já está um pouquinho mais comprido do que eu até gostaria, mas eu acho que deu para passar aí bastante dicas e um pouquinho do workflow que eu trabalho. Quem tiver alguma dúvida, quiser saber como eu fiz alguma coisa ou como eu configurei antes, deixa aí nos comentários, eu faço um outro vídeo explicando melhor. Se alguém quiser entender como algumas das partes, com mais detalhes também, só deixar a sua dúvida aí no comentário que eu faço um outro vídeo falando mais disso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou também, deixa um like, deixa um comentário falando pelo menos que gostou, para mim criar mais conteúdos como esse, e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!